Olá, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica, mas principalmente, raciocinem mais uma vez junto comigo. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17 ao 18, está escrito: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Pergunta: estaríamos falando a respeito disso? Resposta errada. A única coisa que pode libertar o homem do mundo dos mortos, libertar o ser humano do inferno, é a verdade de Deus. Prova disso que no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A chave que liberta o homem do mundo dos mortos, do inferno, é justamente a verdade do Deus Altíssimo. Nisto podemos entender perfeitamente, porque ninguém consegue escapar do inferno. Nem mesmo a morte pode te libertar do inferno, pois não há como morrer no inferno. Repito, não há como morrer no inferno. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que este nosso mundo é o mundo dos mortos e que nem mesmo a morte pode te libertar deste lugar. Até porque, veja o que consta no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7. E o pó retorna à terra, como era, e o espírito retorna a Deus. Porém, Deus torna a enviar o seu espírito novamente, e então ali você está encarnando novamente em outro corpo, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Envias o teu espírito, e são criados, e assim Deus renova a face da terra. E então, novamente, o pó retorna ao pó, e o espírito retorna a Deus, e Deus torna a enviar o mesmo espírito. E ali está você tendo novamente uma experiência através de outro corpo. Não há como sair do mundo dos mortos, pois este é o mundo dos mortos, o inferno. O próprio Jesus afirmou: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Estamos falando de morte espiritual. Preste atenção neste mistério. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, está escrito: E sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem alcançado o conhecimento da verdade irão adquirir simbolicamente as chaves para se libertar do mundo dos mortos, para sair do inferno. Pois, através do conhecimento da verdade, você é libertado do mundo dos mortos, você é libertado do inferno. Porém, aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Você é condenado a passar por uma nova revisão, a reencarnar em outro corpo, não possuindo a memória antiga, não possuindo a mesma personalidade, pois você não é o corpo, senão o espírito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 15, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É o corpo espiritual que está morto, é o corpo espiritual que precisa alcançar a ressurreição para sair do mundo dos mortos. Enquanto você não possuir o pleno conhecimento da verdade, embora você, humanamente falando, morra, o seu espírito irá permanecer neste lugar. O seu espírito irá dar a origem a um outro corpo. E ali estará você sofrendo novamente através de outro corpo, meu amigo. Não há como escapar do inferno simplesmente morrendo. Você nunca viu nas Escrituras que não há como sair do inferno? É impossível você sair do inferno. Nem mesmo a morte te liberta do mundo dos mortos, que é este plano físico. O seu espírito está preso nesta esfera. Preste atenção, meu amigo. Por isso você precisa da chave do conhecimento, porque você irá reencarnar automaticamente em outro corpo, se você não adquirir as chaves da morte e do inferno para poder sair deste lugar. Você precisa discernir a verdade espiritual. Veja, recapitulando, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno.
Por que exatamente o homem Jesus adquiriu a chave da morte e do inferno? Se não há como libertar o homem do inferno, é o que diz a religião. Piada de mau gosto, eles nada sabem. São pastores que nada compreendem. Veja, no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14, está escrito: eu os resgatarei do poder do inferno. Ora, se uma vez que o ser humano é lançado no inferno não há como sair de lá, então, para que exatamente Cristo pegou as chaves da morte e do inferno? Ele está afirmando aqui que é para resgatar o homem, meu amigo, do inferno, e os resgatarei da morte também. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde, ó inferno, a tua perdição? Veja, meu amigo, só há uma maneira de você sair do mundo dos mortos. É através das chaves que Cristo adquiriu. Estamos falando do conhecimento da verdade, estamos falando da sabedoria de Deus. Você precisa adquirir a sabedoria de Deus para poder despertar no mundo dos mortos e assim poder ascender ao reino dos céus. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, está escrito: e a morte e o inferno deram os mortos que nela haviam. Por que exatamente o inferno deu os mortos que estavam nele? Simplesmente porque, através da chave, do conhecimento e da sabedoria, as portas do inferno são abertas. E se elas são abertas, é porque você pode sair do inferno. O próprio inferno, ele deu os mortos que estavam nele. E não estamos falando de algo que está por acontecer. Diga-se de passagem, o próprio apóstolo Paulo se libertou da morte e do inferno. Já faz 2000 anos. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, disse Paulo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Espera aí. Se isto é verdade, então significa que Paulo se libertou da morte e se libertou do inferno? Mas Paulo nem mesmo havia passado pela morte literal do corpo. Então, aonde é o inferno, se não aqui? Pois o apóstolo Paulo, ele se libertou deste lugar. Pois no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo saiu do nosso mundo para entrar no reino celestial. E se isto é verdade, isso significa que o nosso mundo é o próprio inferno, o mundo dos mortos. Repito, onde está a morte, o teu aguilhão, disse Paulo. Onde está o inferno na tua vitória? O apóstolo Paulo derrotou o inferno quando ele ascendeu aos céus. Ele despertou da sua verdadeira identidade espiritual. Quando ele conheceu a verdade, ele se libertou do inferno daqui de baixo, conforme consta no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Para o sábio o caminho da vida vai para cima, para que se desvie do inferno aqui de baixo. O ser humano está vivendo no inferno aqui embaixo, meu amigo. Prova disto que no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 20 a 22, está escrito: porque a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O ser humano, ele está vivendo no mundo dos mortos, no inferno, simplesmente por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção do pecado. O ser humano precisa se ver livre do inferno, da repetição, morte e ressurreição, ocorrendo simultaneamente desde o princípio da fundação do mundo, para a libertação da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação está juntamente com dores de parto até agora, ou seja, desde o princípio da fundação do mundo. O seu espírito está retornando ao céu e retornando à terra, dando origem assim a outro corpo. Morte e ressurreição. Repito mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 29. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. O apóstolo Paulo adquiriu o conhecimento da verdade e alcançou a ressurreição da vida, pôde sair do inferno, retornando aos céus. Paulo adquiriu as chaves do conhecimento do bem e do mal, e desta forma ele pôde retornar ao lugar da onde primeiro ele havia saído. Porém,
aqueles que não conseguem despertar do Espírito de Cristo na carne, esses praticaram o mal e irão para a ressurreição da condenação. Você é condenado a ressuscitar em outro corpo, até que você venha a despertar do Espírito de Cristo na carne. Pois não há como retornar aos céus sem primeiro despertar do Espírito, pois ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desceu dos céus foi o Espírito. Mas se você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, como você poderá sair do mundo dos mortos? Como você poderá ascender aos céus? Como você poderá sair do inferno daqui de baixo? Não há, meu amigo. Por isso, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito para poder ascender aos céus, pois quem desceu dos céus foi o Espírito. Repito, o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Por isso que o Verbo, que é o Espírito do Deus vivo, ele precisa despertar do Espírito na carne para poder deixar o inferno daqui de baixo.